Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, a nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos continuar o tema Vem Espírito Santo, falando um pouco da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos então agora entender toda a missão, o restante da missão que nós já começamos falando do Espírito Santo na semana passada. Vamos continuar falando dessa missão, né? Daquilo que ele faz, daquilo que ele fez em João Batista, daquilo que ele fez na Virgem Maria, daquilo que ele fez também em Jesus Cristo, né? Principal, e também daquilo que ele ainda faz na igreja hoje, né? Então nós vamos olhar todas essas realidades hoje, nessa segunda parte, tema Espírito. Bom, então vamos acompanhando aqui. Então é o seguinte, nós já começamos então com o tema, né? E o que acontece? Aqui ele vai ser dividido também em duas partes. Ele vai ser um tema, eu acredito que essa aula vai ser um pouco mais curta, mas sempre eu falo isso, né? Volta e meia eu falo isso, e volta e meia eu me engano e acaba dando sempre a uma hora de aula, tá bom? Eu acho que hoje vai ser menor, mas vamos por partes então aqui. Bom, primeiro nós precisamos falar o Espírito de Cristo na plenitude do tempo. Então nós vamos falar sobre o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo na plenitude dos tempos. Ou seja, quando é a plenitude dos tempos? Quando a Bíblia fala plenitude dos tempos, está dizendo justamente no tempo em que Jesus veio à Terra, no tempo em que Jesus se encarnou. Porque plenitude dos tempos nada mais é do que o auge da humanidade. Qual é o auge da humanidade? Senão a encarnação do Deus que criou essa humanidade. Então, obviamente, plenitude dos tempos é a quando Jesus se encarna, certo? Vamos lá então. Então, o Espírito Santo ele agiu, como nós falamos na semana passada, ele agiu durante toda a criação, durante todos os profetas e todas as realidades. O Espírito Santo sempre se manifestou, mas ele não foi revelado de forma concreta, de forma plena. E ele vai só ser revelado após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Então nós vamos ver agora qual foi a missão, onde o Espírito Santo agiu, né, na plenitude dos tempos. Primeira pessoa que nós precisamos olhar, né, dessa manifestação é do próprio João Batista. João Batista, que era o precursor de Jesus, que era profeta, o último dos profetas, no sentido do Antigo Testamento, ainda assim, né? Por mais que ele esteja ali no Novo Testamento, mas ele é um profeta que viveu o Antigo Testamento. Testemunho que falava do Antigo Testamento, das promessas do Antigo Testamento, mas já introduzindo o Novo Testamento, né? O Novo Testamento nada mais é do que a encarnação, a boa nova, que é o próprio Jesus, o Evangelho vivo. E também ele é o batista, ou seja, aquele que batiza, aquele que batizava pela conversão e um batismo de penitência, certo? Vamos lá então. Cheio do Espírito Santo desde o seio materno. Então João Batista, ele sempre foi cheio do Espírito Santo. Aliás, sempre não. Desde o seio materno. Quando isso deu? Quando a sua mãe foi visitada pela Virgem Maria. Então, na presença de Jesus Cristo, olha só para você ver a importância você da Virgem Maria aqui. Porque um, um bebê, um bebê no ventre da sua mãe, ele vai aonde a sua mãe vai. Então, quando Nossa Senhora sabe da notícia que Isabel está grávida, ela vai para ajudar, mas também vai para dar a notícia de que ela está grávida. E ela chega lá e Isabel já sabe da notícia. De alguma forma, o Espírito Santo manifestou-se também para Santa Isabel essa notícia. E aí, quando elas se cumprimentam, a criança, a criança João Batista, no ventre de Isabel, ela se retorce ali no sentido
ela está sentindo a presença do Espírito Santo batizando ela, ali, enchendo ela plenamente. O João Batista recebeu o Espírito Santo desde quando estava no ventre de sua mãe, mais especificamente na visita da Virgem Maria. Ele recebeu o Espírito Santo pelo próprio Cristo e a Virgem acabava de conceber. Então, logo em seguida que a Virgem concebeu Jesus, que a Virgem Maria concebeu Jesus, ela vai até a região montanhosa onde Isabel morava. E a visita de Maria a Isabel tornou-se também a visita de Deus a seu povo. Então, aqui, ó, Jesus, na visita a Santa Isabel, ele faz exatamente aquilo que ele faz conosco. Ou seja, é pela intercessão da Virgem Maria e pelo sim da Virgem Maria que o Espírito Santo, por meio de Jesus, vem até nós. Então, nós fazemos aqui o papel não só de Santa Isabel, mas também de João Batista, que recebe desde o nascimento, no nosso caso, no batismo, eles que foram batizados no nascimento, né? Mas essa nova vida nada mais é do que essa nova vida que João Batista recebe na presença de Jesus. Então, ele também é o precursor que vai à frente, ou seja, aquele que antecede, aquele que vai se colocando à frente da mensagem que é importante. João Batista tem essa missão, preparar o povo para receber o Cristo. Ele vai preparando com batismo de conversão, com batismo de penitência, né? Vai pregando ali a conversão, pregando penitência para as pessoas. O mesmo fogo que habitava o profeta Elias, ou seja, eles têm o mesmo espírito. Elias é um dos primeiros profetas a surgir ali, né, de uma forma plena do Espírito Santo. João era cheio do Espírito Santo. E também ele não é só um profeta, né? Porque ele não é só um profeta, porque ele encerra o ciclo de profetas iniciado por Elias. Ele é o último dos profetas nesse sentido, esse ciclo de Elias. Todos os outros profetas anunciam sinais do Messias. João aponta diretamente para o Messias. Ou seja, todos os outros profetas, eles apontavam sinais. Então Isaías fala um pouco, Elias fala um pouco, Moisés fala um pouco. Cada um vai apontando sinais, mas eles não apontam para a verdadeira presença de Jesus. João Batista é esse profeta, anuncia. Então, ele aponta, eis o Cordeiro de Deus do mundo. Ele é a voz do Consolador, vai chegar e anuncia essa consolação, anuncia a vinda de Jesus. Ele dá testemunho da luz. Tudo isso a gente encontra no Evangelho. A gente encontra lá nas primeiras páginas de cada Evangelho, fala de João Batista. Ele também anuncia o Messias que batiza no Espírito Santo. Ele diz: eu batizo na carne, mas vem um outro que batizará no Espírito. Então, João Batista é esse que ele aponta diretamente para Jesus. Ele anuncia também aos outros discípulos seus, então. Olha para você ver a humildade de João Batista. Ele não tem problema de perder discípulos para Jesus. E aqui ele enfatiza justamente isso, apego até mesmo às pessoas, até mesmo coisas, assim, mostra realmente a santidade dele. Bom, aqui nós estamos para falar da ação do Espírito Santo em João Batista. Também ele é a prefiguração da restauração. João Batista é essa prefiguração, como eu falei um pouco antes aqui. Aqui podemos entender o porquê que João é tão importante para a igreja. Porque Maria foi preservada do pecado, mas João foi remido do pecado original. Então, assim, ó, Maria, ela é um ponto, é a pessoa fora da curva. Falar que Nossa Senhora é comum é um ato extremamente absurdo. Então, nós entendemos que
nenhum outro ser humano na face da terra poderá ser como Maria. Mas muitos podem ser e foram até maiores, no sentido de ações, no sentido de agir milagres, que João Batista. Mas João Batista é a prefiguração remido. Ele, claro, obviamente é remido entre da sua mãe. Nós somos remidos no nosso batismo. João Batista passa por uma espécie de batismo ali. Portanto, nós nos assemelhamos a João quando no batismo somos remidos do mesmo pecado, ou seja, do pecado original, do pecado adquirido, que nós já falamos nas aulas anteriores. Ele é a prefiguração da restituição do homem à semelhança de Deus. E nós entramos num ponto, né? Sempre que nós falamos a imagem e semelhança, eu quero que você imagine, para nós entendermos essa imagem e semelhança, eu quero que você imagine uma, uma figura colorida, né? Ou uma pessoa, né? Imagine uma pessoa. E essa pessoa você tira foto dela, certo? Só que essa foto ela é preto e branco. Então você tem a imagem da pessoa. Você reconhece a pessoa na foto, apesar de ser branco. Mas você não vê a semelhança ali no sentido. Não é semelhante, você percebe que falta as cores, falta o brilho. É exatamente isso que o pecado fez no ser humano. Ele não tira a imagem do ser humano. Porque a imagem, no sentido de você perceber que ali existe a imagem de Deus. Nós olhamos para a criatura do homem, temos a imagem de Deus. O ser humano ele é capaz disso. Ele é capaz disso. Ver no outro a imagem de Deus. Porém, não vê a semelhança se ele está no pecado. Então, quando nós vemos a semelhança, ele está na graça. Por isso nós chamamos os santos de santos, porque nós vemos a semelhança de Deus neles. Eles deixaram brilhar a semelhança de Deus neles, correto? Então, o que Jesus veio fazer foi justamente restituir a semelhança do Deus no homem, correto? Então, continuando então. Falando de João Batista, agora vamos falar daquela que é a maior mulher de todas. Não tem igual a ela. Não existe igual. A missão do Espírito Santo na Virgem Maria. Então, Maria, ela tem algumas características, alguns títulos que o próprio catecismo deixa escancarado, vai falar dela. Ele fala que ela é Santíssima Mãe de Deus, não somente Santíssima, mas também Mãe de Deus. Não é só porque fala assim, mas ela é mãe de Jesus, mas ela é mãe da humanidade, da carne de Jesus. Fala isso então da sua mãe, que ela é mãe só da sua carne e não da sua alma. Que ela é mãe só da sua carne. Então só a sua carne deve respeitar a sua mãe. Você falaria isso? Não. Então, da mesma forma, Maria é mãe totus Cristo. Cristo todo. Sempre virgem também. Também, o catecismo, ele exemplifica, ele revela essa obra, que Maria é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito Santo. Porque se existe uma pessoa que realmente, eu costumo dizer que Maria é o gabarito no sentido da expectativa de Deus para a humanidade. Maria é aquela pessoa que Deus olha, né? E olha para ela, aponta para ela e diz assim: era para ter sido Adão, era para ter sido Eva, era desse jeito que era para ter sido. Obediência, humildade, reconhecimento, olhar sempre para o seu Senhor, nunca olhar para si, não ter egoísmo, humildade encarada. Era para ter sido feito. Maria é o gabarito. Obviamente que com o pecado, João Batista passa a ser o primeiro gabarito. Todos os outros santos a ele perseguem, ou seja, sobrepõem, ou seja, não sobrepor, no sentido de
ir adiante. Depois de João Batista, vem também Maria é morada adequada para Deus e trono da graça, da sabedoria, no sentido Jesus é a graça e a sabedoria. Ele é a sabedoria do livro de sabedoria que fala. Então, se Jesus é essa sabedoria e ele repousou, ele encontrou repouso. Olha só para você ver a importância de Nossa Senhora. Maria, ela é tão admirável que o próprio Deus encontra repouso nela. Enquanto todos nós encontramos repouso em Deus, Maria também, obviamente, encontra repouso em Nosso Senhor, mas Nosso Senhor encontra repouso nela. É o trono da graça. O Espírito Santo, então, prepara Maria. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude. Ou seja, Jesus não é metade Deus. Jesus não é um terço de Deus, como nós já falamos aqui na santidade. Ele não é um terço de Deus. Ele é Deus plenamente. Como Deus plenamente, convinha que a Virgem Maria fosse cheia de graça, recebesse Jesus na sua plenitude. Foi concebida, Maria foi concebida sem pecado, por pura graça. Deus quis assim, sabe? O problema não aceitar que Maria é cheia de graça e foi concebida sem pecado é porque nós acabamos indo contra aquilo que Deus pode fazer. Duvidamos do que Deus pode fazer. Eu falei isso na semana passada, duas aulas atrás, não sei, mas eu tenho falado isso. É implícito, Deus pode todas as coisas. Deus, nada é impossível. Mas você já reparou? Ele só deixa isso explícito, que Deus só deixa isso explícito naquela que realmente deu livre acesso, e assim, total acesso ao Senhor. Porque se nós pensarmos que o pecado ele é uma barreira entre Deus e o homem, o próprio homem se coloca, o próprio homem coloca, então todo homem que tem algum pecado, mesmo que seja o pecado original, ele não experimenta toda a graça, ele não dá toda a liberdade de Deus, né? Obviamente que isso não impede de nós de santos. O Espírito Santo ele age, manifesta e faz as pessoas santas. Mas a Virgem Maria, por não ter pecado, ela também tinha o Espírito Santo tinha total liberdade para fazer o que quiser nela. Por isso o anjo fala: para Deus nada é impossível. Como se dissesse não somente para Deus nada é impossível, mas em você, você dá toda a possibilidade de Deus agir dessa maneira. Entender essa passagem de uma outra forma, não é somente porque Deus ele pode fazer todas as coisas, mas ele só pode fazer todas as coisas se nós deixarmos, nós darmos acesso. Nós, no nosso livre-arbítrio, não deixarmos Deus agir, Deus não age. Maria deixou Deus agir. Maria deu possibilidade para Deus agir na sua vida. E por isso nada nela é impossível para Deus. Vamos entender isso agora? Vamos lá então. Continuando. Feita a mais humilde e capaz das criaturas para acolher o onipotente. Não existirá outra criatura mais humilde, mais capaz de acolher a onipotência. Deus onipotente. A saudação do anjo diz ave, né? Ele diz ave, salve, que é o mesmo que alegra-te. É um alegra-te misturado. Eu fui pesquisar ave. Ave não é um passarinho, ele fala não, né? Ele não chama Nossa Senhora de um passarinho. Mas é uma saudação dos próprios romanos, até mesmo os romanos faziam, né? Então, assim, por isso que Maria perturbou-se com a saudação, porque é uma saudação romana. É uma saudação romana. E lembre-se lá que os romanos, eles
poder sobre a terra deles e mais, de Jerusalém e tudo mais. Então ela se perturba com a saudação. Por que o anjo vai fazer uma saudação romana? Né? E aí, porque essa saudação, ela simboliza várias coisas. Ela simboliza não somente um olá, um salve, né, uma elevação, mas também um dizer assim: não se entristeça, não haja tristeza em vós, seja alegre, desejo alegria para você. É nesse sentido que o anjo saúda ela com essa saudação de ave. O Espírito Santo não só prepara a Virgem Maria, mas ele também realiza e manifesta em Maria. Realiza como? Realiza o desígnio do Pai em Maria e sua virgindade torna-se fecundidade única. Ou seja, Maria é a única virgem que concebeu, foi fecunda. Não somente fecunda no sentido, uma fecundidade que deu metade ali da sua fecundidade, mas 100%. Ela foi fecunda não somente na gestação de Jesus, mas também toda a sua criação, toda a sua vida, todo o seu testemunho, todo o seu sim. Ela foi detalhe. Maria nunca, Maria não disse, Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim." Então, o a palavra que, né, se existe um centro da resposta de Nossa Senhora é o faça-se. Também Maria, aliás, o Espírito Santo manifesta-se em Maria. Ele manifesta, não manifesta-se somente, mas manifesta o Filho, que é o Espírito Santo que faz a Virgem. Ele que gera o Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Manifesta o Filho de Deus, do Pai, do Pai, do Pai, feito filho da Virgem. Então faz o Filho de Deus ser também da Virgem. O Filho de Deus que existia desde toda a eternidade torna-se também filho da Virgem. E ela é a sarça ardente que dá a conhecer o verbo divino. Aquela sarça ardente não era o próprio Deus, mas a sarça ardente ela manifestava, dava a conhecer o verbo de Deus, o eu sou. O Espírito Santo também coloca os homens em comunhão com O Espírito Santo coloca os homens em comunhão com Cristo por meio da Virgem Maria. Os humildes são os primeiros a receber o Espírito. Então, nós entendemos por que a Virgem Maria recebeu o Espírito. Recebeu o Espírito porque ela foi mais humilde, serva, a mais humilde pessoa de toda a existência da Terra, com exceção de a mais humilde criatura, melhor dizendo, a mais humilde criatura. Porque Jesus, o que ele é, né, ele não é criatura, é criador. Então, Maria é a mais humilde criatura. Maria, sendo a mais humilde de todas as criaturas, recebe-o primeiramente. Então, é justo que a mais humilde receba primeiro. Os últimos serão os primeiros. Isso que Jesus fala. Quando ele fala dessa serão os primeiros, justamente daqueles que se colocam como servo de todos. Não existe pessoa que mais serviu, não existe criatura que mais serviu à humanidade do que a própria Virgem Maria, porque ela deu o seu sim, seu servir, serviu para toda a humanidade. Por mais que eu possa servir toda a humanidade que é viva hoje, vamos supor que eu crie alguém crie a cura para o câncer. Mas existem pessoas que nunca vão ter câncer. Existem pessoas que já morreram de câncer. E essas pessoas não vão ser salvas. Por mais que essa pessoa faça um bem enorme para a humanidade, ela ainda assim não vai fazer um bem como a Virgem Maria fez. Porque o mal do mundo é o pecado. Maria, então, sendo a mais humilde criatura, logo após
Logo após recebem também, pastores recebem o Espírito, magos recebem o Espírito de uma certa forma. Simeão e Ana também recebem, esposos de Caná e os primeiros discípulos recebem o Espírito Santo. Claro que cada um ali dosado, ainda de uma forma dosada, né? Mas o Espírito vai se manifestar. E por fim, falar que Maria é a nova Eva. Pelo pecado de um entrou a perdição do homem, pela obediência de um entrou também a graça, entrou a presença de Deus, a união de Deus, a comunhão novamente com Deus. Foi pela humildade da Virgem Maria. Por ser a primeira a receber a nova vida, Maria é relacionada com uma nova Eva. Porque você se lembra, Eva significa mãe dos viventes, mãe dos primeiros vivos. Maria é a mãe dos novos vivos, ou seja, daqueles que vivem novamente na comunhão com Deus. Só a partir de Jesus Cristo é que o homem pode ter essa comunhão novamente com Deus, ter mais sublime significado da palavra. Por esse motivo, está presente no nascimento dos 12 para o Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Então, Maria está presente no dia de Pentecostes porque é ali o nascimento, é ali onde eles recebem o Espírito. E estará presente no alvorecer dos últimos. Até o fim, Maria estará conosco, guiando o Espírito Santo por meio do seu filho, né? Trazendo no seu ventre esse filho, pode e traz o Espírito a nós. Até o fim dos tempos, com todos os cristãos nascidos somente aqui, são nascidos do. Agora vamos falar da missão do Espírito Santo em Jesus. E vamos dividir em 3 partes. O Cristo revela o Espírito Santo, o Cristo promete o Espírito Santo e o Cristo dá o Espírito. Jesus é o Cristo, pois é pleno do Espírito Santo. É o Filho ungido do Pai desde a sua encarnação. Chegamos ao 2º capítulo do Credo, né? Lembra lá do Credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Foi concebido no poder da Virgem Maria, padeceu sob o ponto, foi crucificado, morto. Aí aqui nós falamos, creio no Espírito Santo. Vamos falar. Está falando, tá falando, creio no Espírito Santo. E aqui, daqui para frente, nós começamos a segunda parte do Credo, né? Que são todas as obras do Espírito. Daqui para frente, eu creio no Espírito Santo, a comunhão dos santos, a comunhão dos pecados. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Daqui para frente, também é obra do Espírito. Obviamente, o Espírito Santo ele age em todas, mas daqui para frente o Espírito Santo vai ser muito mais revelado. Jesus é o Cristo, pois é pleno do Espírito Santo. Lembra lá que Cristo significa. Essa unção ela denomina alguém que unge, alguém que é ungido e a unção tem. O Pai, o Filho. É o Filho ungido do Pai desde a sua encarnação. E ele deve ser lido, essa segunda parte do credo deve ser à luz do Espírito Santo. Jesus então também revela o Espírito Santo. Então Jesus ele revela o Espírito Santo. Essa revelação plena que Jesus fará do Espírito Santo só ocorre depois de ser glorificado pela sua morte, como eu já disse lá atrás. Mas aqui agora Mas enquanto isso não se deu, Jesus pouco a pouco sugere a vinda do Espírito Santo através de algumas conversas, com a conversa, por exemplo, com a samaritana, a conversa com Nicodemos, todas essas conversas ele vai deixando explícito ali, mas ele vai revelando pouco a pouco a ação do Espírito Santo para os seus discípulos de forma plena também, vai dizendo, ainda que os discípulos não entendam, ele vai. Também Jesus promete o Espírito Santo.
Jesus promete a vinda do Espírito Santo pouco antes de sua morte e ressurreição. Então, são o cumprimento da promessa feita aos antepassados. Então, aos profetas, você pode olhar, por exemplo, o profeta Oséias também, que ele fala: daremos espírito novo, jovens profetizarão, né? Lembra daquela Oséias 3. Você vê que foi prometido antes. Jesus, ele promete, ele é o último a prometer o Espírito. Logo após ele, o Espírito Santo então é enviado pelo Pai a pedido e no nome do Filho. É como se dissesse assim, ó, como se o Jesus ele desse o aval. Dissesse assim: Pai, ele vai na ascensão que nós falamos há 2 semanas atrás. Na ascensão, Jesus, ao encontrar-se com o Pai, fala: envia o Espírito precisa. E o Pai, atenciosamente pela obediência do Filho, Jesus promete que o Espírito Santo virá e nós o conheceremos. Conheceremos o Espírito Santo. Ele ficará conosco para sempre. Habitará conosco, há de ensinar-nos tudo, há de lembrar-nos tudo o que o Cristo nos disse, dará testemunho dele, ou seja, Cristo, conduzirá-nos à verdade total, glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, então, isso é o que ele vai fazer com os cristãos. Com aqueles que não são cristãos, ou seja, ao mundo, ele vai confundi-los em matéria de pecado e julgamento. Correto? Depois da promessa, o Cristo promete, nós falaremos agora, o Cristo dá o Espírito. Então ele revela, olha, existe um Espírito Santo. Depois ele promete, esse Espírito Santo eu vou dar para vocês. E agora chega ao finalmente, ele dá o Espírito. Ao morrer e ressuscitar, Jesus dá o Espírito Santo soprando sobre sopra e essa paz soprada. Ele dá à igreja seu Espírito. A partir dessa hora, a igreja é inclusa na missão do Cristo e do Espírito. Lembra lá que a missão do Cristo ser ungido? Agora a igreja também é ungida. Assim como Cristo é ungida pelo Espírito. O mesmo Espírito que é derramado na cabeça corre pelos membros. Né? Se você pegar um óleo e derramar sobre a cabeça, ungir toda a cabeça, esse óleo se estende ao corpo. E é isso que diz a unção. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos agora à segunda parte do, do nosso ensino aqui. Temos 34 aulas, então tá ok, tá nos cronogramas aqui. Não vai dar, acho que não. Não, essa segunda parte é mais curta. A parte é mais curta. Vamos falar agora da festa de Pentecostes. Então, finalmente, Jesus enviou o Espírito Santo e os discípulos receberam o Espírito Santo. Foi na festa de Pentecostes. Existiam 3 festas importantes para os judeus. Existem 3 festas importantes para os judeus. Eu não cheguei a pesquisar se eles ainda celebram essas festas ou não, mas na época de Jesus, estavam todas. A primeira festa era da Páscoa. Era justamente a festa onde Jesus foi morto. A segunda festa é a festa das colheitas ou semanas. Vou falar dela mais para. A terceira é a festa dos tabernáculos. Para quem assistiu The Chosen, é aquela festa onde. Na verdade, a festa dos tabernáculos é aquela festa onde pegam a tenda, vão para o deserto, passam uma noite ali, passam um período ali, não me recordo bem quanto eles passam ali, passam um período ali recordando-se do tempo em que os pais, basicamente, passaram no deserto. Viram também a base de tendas. Vernáculo significa cabanas. Mas essa segunda festa, que é a festa que nós vamos falar, é a festa que estavam passando.
é a festa de Pentecostes, que no calendário romano foi transformada com o nome. Essa festa de colheitas, ou festa das semanas, foi transformada em o nome de Pentecostes. Que Penta, né? Costes semanas, Penta são 5 semanas. Depois, a quinta semana após a Páscoa. É por isso que é Pentecostes. É neste contexto que os discípulos estão reunidos em oração após a ascensão. Lembra o que é ascensão, né? Não vou falar aqui de assistir. Nesse contexto que os discípulos estão reunidos em oração. Mas é um contexto de medo. Eles estão com medo. Por quê? Porque Jesus foi morto. E se eles são seguidores de Jesus, eles podem também ser mortos. Então eles estavam com medo. Mas olha só, quando o Espírito Santo vem, perdem esse. A partir de Pentecostes, então a Santíssima Trindade se revelou plenamente. É o finish, né? É o combo. Quem jogava Mortal Kombat ou joga Mortal Kombat aí, vai lembrar, né? Venceu e agora deu Fatality. Fatality é o Pentecostes. Dali pra frente, meu filho, aí é pau na máquina com dois. Aí é lasqueira e todo mundo cheio do Espírito Santo. Plenamente. É só a pessoa. Reino anunciado por abre-se aos que creem. Então agora, ungidos pelo Espírito Santo, também todo cristão pode entrar no reino de Deus. Já participa da comunhão da Santíssima Trindade. Já aqui, no Espírito Santo, nós já podemos participar da Santíssima Trindade, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade. A vinda do Espírito Santo é um evento incessante. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a vinda do Espírito Santo ser um evento incessante, ou seja, cessa. Então, o Espírito Santo veio no Pentecostes e ele continua soprando, ele continua agindo, continua se manifestando. O Espírito Santo também é dom de Deus. Nós vamos ver que ele é dom de amor, remissão, herança, força, certo? Deus é amor. E esse amor, o amor é o primeiro dom que contém todos os outros dons. Qual é o primeiro dom que Deus dá? Dom do amor. Todos os outros dons seguem, todos os outros dons que você quer receber, precisa receber, Deus tem o amor. Por isso que Paulo exalta tanto o amor. Sem o amor, nada vale. Deus derramou esse amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. O próprio amor. O Espírito é o Espírito é a remissão dada. Tanto de erro de. Mas vamos lá. O Espírito é a remissão dada. Deus é perdão. Deus perdoa porque Deus é misericórdia. Então, depois desse efeito, depois do dom do amor dado, o primeiro ato também é a remissão. Deus que, então, é aquilo que a misericórdia de Deus, ela está unida ao amor de Deus. Quando o homem precisa dessa misericórdia, desse perdão, não somente misericórdia, mas perdão aqui de forma certa, é um pouquinho diferente. Bom, a misericórdia ela pode ser para aquele também que está na graça, né? A pessoa que foi liberta do mal, de alguma coisa assim, ela não precisa estar necessariamente no pecado para receber a misericórdia, mas para receber perdão, tá? Não recebe perdão quem. Mas vamos lá. Esse dom é recebido também no batismo, que restitui os batizados à semelhança de Deus, perdida pelo pecado. Ele restabelece a comunhão com Deus. Então, esse perdão estabelece a comunhão com Deus. O Espírito Santo é também a herança dada. Deus tem para nós uma herança inestimável. Coisas que os olhos não viram, tais são. Esse é a herança que Deus tem para nós. Mas antes de nos dar essa herança plenamente, dá-nos um pouco dela. Olha só para você. O que o catecismo está dizendo?
está dizendo que tanto, tanto que nós recebemos hoje é só um pouco. E tem gente que com esse pouco faz um estrago. E o Espírito Santo sopra nos nossos corações para nós também fazermos esse estrago no mundo, no demônio, na nossa carne. Vamos lá. O catecismo chama de arras ou primícias, segundo o direito, são como uma garantia da obrigação pactuada, final dado por Deus. É uma garantia, ou seja, é como se Deus dissesse o seguinte: olha, a gente fez um pacto agora. Quem viver a graça, quem viver plenamente, quem amar, vai ao céu. Só que eu sei que vocês não sabem nem capacidade para ir para o céu. Então, eu vou dar um pouquinho para vocês terem a capacidade de aumentar. É o talento que Deus dá. Para uns Deus dá mais, para uns Deus dá menos. E daqui Ele quer. Ele é o dono dos dons, Ele dá o tanto que Ele quer para quem Ele quiser. Então, quando a coisa entregue é do mesmo gênero do restante da obrigação, é como se fosse assim: ah, eu vou comprar um lote, né? Então, um móvel, alguma coisa assim, algo caro. Dá um sinal ali, dá uma parte, né? Uma primeira prestação, de certa forma. Depois você vai pagando o restante, quando pactos e arras são considerados como certo. Esses arras, ou esses milícias, essa garantia, são a própria vida da santidade. Consiste em amar como ele nos ama. Então, qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que eu vou amar como Jesus amou sem uma ajuda? Sem mim nada podeis fazer. Então, você imagina o seguinte diálogo. Jesus, Jesus com a gente. Jesus fala assim: olha, eu paguei a dívida. Entendeu? Erro de digitação. Eu paguei a dívida, Jesus. Mas é preciso que você ame como eu amei para ser visto pelo Pai como eu sou visto. Aí nós falamos, mas Senhor, é impossível amar assim, sem a sua ajuda. Por isso, acrescenta Jesus, eu enviei o Espírito Santo a vocês, para que amem com o meu amor, e assim fiquem o amor sobre a terra. Quanto mais amarem, mais serão capazes de amar. Aí nós falamos, entendi. É apenas um pouco, mas é suficiente para essa vida. Na vida seguinte, a vida do céu terá um amor muito maior. Então, esse amor, esse espírito, aquilo que nós vamos. O Espírito Santo é a força dada. Para nós finalizarmos, então. O Espírito Santo é a força dada. É graças a essa força dada que os filhos de Deus podem dar frutos. E esses frutos são 12. Nós temos aqui aquele que, aquele que nos exortou, na verdade, é exortou. Eita, que tanto de erro de digitação. Parabéns para mim. Aquele que nos exortou na verdadeira, na verdade, nos fará dar o Santo. Então, os frutos do Espírito Santo são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, continência, bondade, fidelidade, mansidão, modéstia, castidade, longanimidade. Tarefa para você. Pesquisa um pouquinho sobre cada um desses pontos importantes. Quanto mais renunciarmos a nós próprios, mais caminhamos. São Basílio Magno ele vai dizer o seguinte: pela comunhão com ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais. Ou seja, pela comunhão com o Espírito Santo, o Espírito nos torna espirituais. Já que ele é espírito, ele nos torna espirituais. E recoloca-nos no paraíso. Reconduz-nos ao reino dos céus e à adoção filial. Dá-nos a confiança de chamar Pai a Deus, participar na graça de ser chamados filhos da luz, tomar parte da glória eterna.
Então essa é a força, tanto que reto. Vamos agora nossa parte agora. Vocês viram no Salmo desse último domingo, para se completar em minha obra começar. É o Espírito Santo que age. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na igreja, corpo de templo do Espírito Santo. Então, a igreja é a completude ou é a extensão da missão de Cristo. Não é que Cristo não fez pela metade, mas é que acontece o seguinte: quem entrar na igreja vai entrar para fazer o mesmo que Jesus fez, ser ungido. O próprio Jesus fala: outros farão muito mais do que eu fiz. Então, essa missão que associa os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito. Então, o Espírito Santo ele prepara, manifesta-lhes e torna-lhes presente. Ele prepara os homens para os atrair a Cristo. O Espírito Santo é quem prepara os homens para ir a Cristo. Também manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, ou seja, apresenta Jesus ressuscitado. Ninguém diz Senhor, Senhor. Quem diz Senhor, que é Senhor, sem Espírito Santo. Lembra-lhes a sua palavra e abre-lhes a inteligência da sua mão. Você está ali pregando, quando você está falando de Deus, você lembra de uma passagem de sabedoria, é o Espírito Santo. Torna-lhes também presente o mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, com o fim de guiar de os pôr com Deus, para os fazer dar muitos. A missão da igreja, então, é sacramento da missão de Cristo. Sacramento aqui no sentido de sacramentar, de decretar, né? Então, é o fatality, né? Fatality que Jesus ele dá com base através da sua igreja. A missão da igreja é sacramento da missão de Cristo e do Espírito Santo, pois não se acrescenta ela, mas faz parte dela com totalidade. Não é como se fosse um anexo. Não, precisa disso aqui. Mas ela faz parte, um só. A missão da igreja é uma só com a missão enviada. A igreja é enviada para anunciar e testemunhar, para atualizar e derramar o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Uma frase que é muito importante nós lembrarmos, né? Ela fala assim: ó, evangelizar não é a principal missão da igreja, é a única. Então, a igreja foi chamada a evangelizar. Você que, eu não tenho dom para isso, para catequismo, por exemplo. Fala, eu não tenho dom para catequismo. Como você não tem dom para catequizar? Foi para catequizar. E o próprio Jesus, ele falou: olha, todos, ide, batizai, ide e evangelizai, enviai, mostrai a boa nova. Mostrar a boa nova, apresentar a boa nova é evangelizar. A unção se derrama sobre os membros. Então, como eu disse, né? Derramada a unção sobre a cabeça, que é o Cristo, derrama-se também a unção sobre os membros. Esta unção derramada tem o poder de alimentar, curar, organizar nas suas mútuas funções, vivificar, enviar a dar testemunho, associar a sua oferta ao Pai e a sua intercessão pelo pelos sacramentos da igreja que fica aos membros do corpo pelo Espírito Santo santificador. Então, quais são os sacramentos lá? Batismo, confissão, Eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, confissão, todos os sacramentos é a forma como Cristo comunica aos seus, certo? Para finalizarmos, o Espírito auxilia. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza para nos ajudar a viver a vida dos sacramentos. E nós vamos ver a parte 2 o que nós veremos na parte 2 do catecismo. Estamos na parte 1 do catecismo. Também nos ajuda a viver a vida nova em Cristo, que é a parte 3 do catecismo.
também nos ajuda a viver a vida de oração, que é a parte 4 do catecismo. Ok? Encerramos por hoje a aula. Foi um pouquinho menor, 10 minutos a menos ali, graças a Deus. Então, encerramos essa aula. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Principalmente, se você não se inscreveu, por favor, faça outras pessoas também. Eu vou te dar essa missão. Agora, você que chegou até o final, se você chegou até o final, primeiro é porque você é uma pessoa perseverante. Apresenta isso. Ah, mas eu apresentei já para semana. Essa semana já é outra semana. Já é outra semana. Então apresenta para outra pessoa. Olha, tem esse vídeo aqui. Escreve lá, tá bom? Mesmo que a pessoa não vá assistir, mesmo que a pessoa não vai receber, porque tem muita gente que recebe os meus vídeos pelo WhatsApp, né? Pelo grupo que eu criei de transmissão. Às vezes você não vai receber, mas fala para a pessoa se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas se inscrever, o YouTube ele entende que o canal está crescendo, ele vai indicar esse canal para outras pessoas. E aí o próprio Espírito Santo vai agindo, vai dando. Nesses casos, né, eu não acredito somente no algoritmo, mas eu acredito principalmente no Espírito Santo vai fazer esse canal soprar aonde ele quer. Se ele está chegando 15, 30 pessoas, né, assistindo toda semana, o Espírito Santo está chegando. Quando ele chegar, eu creio nisso, chegar a 1.000, 2.000 pessoas e assim, tanto quando ele chegar, bem sei que será o Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho, agora, pouco mais. Deus abençoe a sua vida.